O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 197 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1539 ao número 1543. O sacramento da ordem na economia da salvação. O sacerdócio na antiga aliança. O povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Dentro do povo de Israel, Deus escolheu, no entanto, uma das 12 tribos, a de Levi, reservando-a para o serviço litúrgico. Deus mesmo é sua herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração, esse sacerdócio continua, não obstante, impotente para operar a salvação. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar à santificação definitiva, a qual só o sacrifício de Cristo haverá de operar. Entretanto, a liturgia da Igreja vê no sacerdócio de Arão, no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Assim, no rito latino, a Igreja reza no prefácio consecratório da ordenação dos bispos: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa palavra estabelecestes leis na Igreja, e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixastes sem ministros o vosso santuário. Na ordenação dos presbíteros, a Igreja reza: Senhor Pai Santo, no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo a morte de Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhe destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim no deserto comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os vossos filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai. Na oração consecratória para a ordenação dos diáconos, a Igreja professa: Ó Deus Todo-Poderoso, fazeis crescer a vossa Igreja. Para a edificação do vosso templo constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Audiência Geral Papa Francisco, Praça de São Pedro. Estimados irmãos e irmãs, já tivemos a ocasião de recordar que os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia juntos constituem o mistério da iniciação cristã, um único e grande acontecimento de graça que nos regenera em Cristo. Esta é a vocação fundamental que irmana todos na Igreja como discípulos do Senhor Jesus. Além disso,
há 2 sacramentos que correspondem a 2 vocações específicas. Eles são o da ordem e o do matrimônio. Eles constituem 2 caminhos grandiosos através dos quais o cristão pode fazer da própria vida um dom de amor a exemplo e no nome de Cristo, cooperando assim para a edificação da Igreja. Cadenciada nos 3 graus de episcopado, presbiterado e diaconado, a ordem é o sacramento que habilita para o exercício do ministério, confiado pelo Senhor Jesus aos apóstolos, de apacentar a sua grei no poder do Espírito e segundo o seu coração. Apacentar o rebanho de Jesus não com o poder da força humana, nem com o próprio poder, mas com o poder do Espírito e segundo o seu coração, o coração de Jesus, que é um coração de amor. O sacerdote, o bispo e o diácono devem apacentar a grei do Senhor com amor. Se não o fizerem com amor, é inútil. E neste sentido, os ministros que são escolhidos e consagrados para este serviço prolongam no tempo a presença de Jesus, se o fizerem com o poder do Espírito Santo, em nome de Deus e com amor. Um primeiro aspecto: quem é ordenado é posto como chefe da comunidade. No entanto, é chefe, mas para Jesus significa pôr a própria autoridade ao serviço, como ele mesmo demonstrou e ensinou aos seus discípulos com estas palavras: Vós sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo, e quem quiser tornar-se o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O bispo que não está ao serviço da comunidade não pratica o bem. O sacerdote ou presbítero que não está ao serviço da sua comunidade não faz o bem, erra. Outra característica que deriva sempre desta união sacramental com Cristo é o amor apaixonado pela Igreja. Pensemos naquele trecho da carta aos Efésios, onde São Paulo diz que Cristo amou a Igreja e se entregou por ela para santificar, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, e para a apacentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante. Em virtude da ordem, o ministro dedica-se inteiramente à própria comunidade, amando-a com todo o seu coração. É a sua família. O bispo e o sacerdote amam a Igreja na sua comunidade, amam-na fortemente. Como o próprio Jesus Cristo ama a Igreja. São Paulo dirá a mesma coisa acerca do matrimônio. O esposo ama sua esposa como Cristo ama a Igreja. Trata-se de um grande mistério de amor, do ministério sacerdotal e do matrimônio, 2 sacramentos que constituem a vereda pela qual, habitualmente, as pessoas se encaminham rumo ao Senhor. Um último aspecto. O apóstolo Paulo recomenda ao discípulo Timóteo que não descuide, aliás, que reavive sempre o seu dom, a dádiva que lhe foi confiada mediante a imposição das mãos. Quando não se alimenta o ministério do bispo, o ministério do sacerdote, com a oração, com a escuta da palavra de Deus e com a celebração cotidiana da Eucaristia, mas também com uma frequência do sacramento da penitência, acaba-se inevitavelmente por perder de vista o sentido autêntico do próprio serviço e a alegria que deriva de uma profunda comunhão com Jesus. O bispo que não reza, o prelado que não escuta a palavra de Deus, que não celebra todos os dias, que não se confessa regularmente, e do mesmo modo, o sacerdote que não age assim, a longo prazo perde a união com Jesus, adquirindo uma mediocridade que não é positiva para a Igreja. Por isso, devemos ajudar os bispos e os sacerdotes a rezar, a ouvir a palavra de Deus, que é o pão cotidiano, a celebrar todos os dias a Eucaristia e a confessar-se de maneira habitual. Isto é muito importante porque diz respeito precisamente à santificação dos bispos e dos presbíteros. Gostaria de concluir com um pensamento que me vem à mente. Mas como se deve fazer para ser sacerdote
onde se vende o acesso ao sacerdócio? Não que se vende. Trata-se de uma iniciativa que o Senhor toma. É o Senhor que chama, e chama cada um daqueles que Ele deseja como presbítero. Talvez aqui haja alguns jovens que sentiram no seu coração este apelo, o desejo de se tornar sacerdotes, a vontade de servir os outros em tudo aquilo que vem de Deus, o desejo de estar durante a vida inteira ao serviço para catequizar, batizar, perdoar, celebrar a Eucaristia, curar os enfermos e assim durante a vida inteira. Se algum de vós sentiu isto no seu coração, foi Jesus que o pôs ali. Esmerai-vos por este convite e rezai, a fim de que ele prospere e dê frutos na igreja inteira. Saudações, queridos amigos de língua portuguesa, que hoje tomais parte neste encontro. Obrigado pela vossa presença e sobretudo pelas vossas orações. A todos saúdo, especialmente ao grupo de Brasília, encorajando-vos a apostar em ideais grandes de serviço, que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. Dirijo uma sentida saudação aos irmãos e irmãs de expressão árabe, de modo especial aos provenientes da Jordânia e do Iraque. Os ministros sagrados são homens para o povo, segundo o Evangelho. Oremos pelos bispos, sacerdotes e diáconos, a fim de que vivam fielmente na Igreja do Senhor esta sua vocação ao serviço da humanidade. Seguindo o exemplo do bom pastor, que lavou os pés dos seus discípulos e ofereceu a sua vida na cruz para a salvação do mundo. O Senhor abençoe todos os seus ministros, restituindo coragem a quantos se sentem desanimados. Dirige um pensamento especial aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. Ontem pudemos celebrar a solenidade da Anunciação do Senhor à Virgem Maria. Estimados jovens, particularmente vós escuteiros aqui presentes, sabei pôr-vos à escuta da vontade de Deus, a exemplo de Maria. Amados doentes, não percais a coragem nos momentos mais difíceis, conscientes de que o Senhor não dá uma cruz superior às próprias forças. E vós, queridos recém-casados, edificai a vossa vida matrimonial na rocha sólida da Palavra de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do catecismo. Até amanhã!